Casas Naim tem como objetivo acolher crianças e adolescentes menores de 18 anos. Mais crianças desejam sorrir. Elas dependem de você. Ajude este projeto. www.misericordia.com.br/social. Olá, amigos da web, meu nome é Carlos Seino, sou professor de teologia e tenho a alegria de meditar com vocês hoje sobre o Evangelho do dia. É a palavra que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, do versículos 33 ao versículo 43 e depois do 45 ao 46. Assim diz a palavra do Senhor. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pelo Senhor foi feito isso e maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir os seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Bom, essa parábola está num contexto de diálogos bastante tensos entre Jesus e os fariseus. Para vocês terem uma ideia, momentos antes Jesus disse que as prostitutas iam entrar no reino antes dos religiosos. Então a gente vê que o momento é de tensão. E num determinado momento Jesus conta essa parábola que é a respeito de um homem que construiu uma vinha, deixou ela pronta para produzir, chamou uns homens aí, deixou eles tomando conta e foi viajar. Quando ele foi viajar, passado um tempo, ele mandou uns homens para uns empregados seus para pegarem o fruto dessa vinha, e esses servos eles foram espancados, né? Ele mandou 3, depois mandou mais alguns, foram espancados. Passado um tempo ele falou: vão mandar meu filho que eles vão respeitar. Na verdade, aqueles homens maus, eles falaram: vamos matar o filho dele e ficar também com a herança, porque ele é o filho, agora a herança vai ser nossa. E de fato eles levam o filho para fora da vinha, matam o filho, e Jesus pergunta para aquela turma lá, né? O que você acha que o dono vai fazer? Bom, ele vai tomar desses homens maus, vai dar um castigo neles, vai matar eles exemplarmente e vai entregar para outras pessoas que depois deem os seus frutos, né? Os frutos esperados. E Jesus fala, depois ele cita uma passagem do Salmo falando, né, que a pedra que os construtores rejeitaram é a pedra angular, a principal pedra de esquina. E diz para aqueles fariseus: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que produza os seus frutos. Quando eles percebem que a respeito deles, que a parábola está sendo dita, eles ficam com muita raiva, mas como eles têm medo da opinião pública, eles não fazem nada com Jesus naquele momento. Bom, a vinha, ela pode ser vista como o povo de Deus, né? O povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, que era para produzir
os frutos que Deus esperava. E sobre este povo Deus colocou pastores, uma liderança que era para apoiar, ajudar este povo a produzir os frutos esperados. Isso não aconteceu e Deus durante a história mandou profetas, homens de Deus, homens, servos seus, para falar para aquele povo, cadê os frutos esperados, E fato é que a maior parte das vezes esses profetas foram rejeitados, foram violentados, foram agredidos e alguns até foram mortos, até que finalmente Deus manda o seu filho, e o seu filho também, conforme a parábola nos conta, a morte do filho já era premeditada, por isso que os fariseus eles entendem que a parábola é dita a respeito deles. Ou seja, Jesus faz uma acusação àqueles líderes dizendo que a liderança deles não está proporcionando a produção dos frutos do reino que era esperada por Jesus, esperadas por Deus. Eu acho que essa parábola é um alerta para nós, enquanto povo de Deus, enquanto caminhantes, principalmente para a liderança deste povo de Deus, no sentido de que o dono da vinha espera que os frutos do reino sejam produzidos, não os frutos da corrupção, da exploração, do enriquecimento ilícito, mas os frutos da justiça, da paz, da compaixão. Ou seja, ele vai cobrar a produção desses frutos. Então nós precisamos estar atentos para quaisquer desvios que possam acontecer na nossa conduta e nos perguntarmos sempre se estamos realmente produzindo estes frutos esperados. Nós não podemos descansar numa falsa segurança, porque João Batista chegou a dizer que até das pedras Deus poderia fazer filhos de Abraão. E Jesus, em outra parte também, no Evangelho de João, disse que aqueles galhos nele, que estivessem ligados a ele, mas não produzissem frutos, seriam cortados também. Então, que nós estejamos sempre atentos para que possamos produzir os frutos que Deus quer, para a glória do nosso Pai. Essa foi a nossa reflexão nesse dia e até o próximo Evangelho do dia.